Oi pessoal, então vamos dar sequência à nossa série de vídeos de lógica de programação utilizando o Visual G ou Visual, né? Então vamos resolver alguns exercícios. A gente já está na fase de utilizar if, ou se e se não, né, no Visual, e a gente vai fazer alguns exercícios. A gente ainda não está utilizando se não se, mas com o tempo a gente vai avançando. Então o primeiro exercício é: escreva um algoritmo que leia dois valores distintos e informe qual é o maior. Então lembrando, quando a gente está lendo dois valores distintos, a gente não precisa testar se eles são iguais, né? Então vamos abrir aqui o Visual G. Então aqui verifica valores, algoritmo verifica valores. Depois de var, a gente vai precisar ler dois valores. Então, dois valores inteiros, eu vou botar valor 1, valor 2, dois pontos, inteiro. Então aqui a gente já tem a declaração das nossas variáveis. Então eu vou colocar um escreva, digite o primeiro valor. Leia valor 1. Escreva, digite o segundo valor e leia valor 2. Então a gente já tem os dois valores. Então escreva, abre parênteses, abre aspas, digite o primeiro valor, fecha aspas, fecha parênteses, e depois leia, abre parênteses, valor 1, fecha parênteses. Então o mesmo é repetido para a variável de valor 2. E agora a gente testa aqui. Se valor 1 for maior que valor 2, então, o que quer dizer isso? Vou colocar o fim C aqui. Escreva, na linha abaixo, escreva, valor 1 é maior que valor 2. E se não o quê? Se o valor 1 não é maior que o valor 2, quer dizer que o valor 2 é maior que o valor 1. Então escreva, valor 2 é maior que valor 1. Valor 1. Então se eu colocar executar, apertei F9, então já ele rodou, já abriu o meu MS-DOS. Vou colocar um 15 e o 10. Então, o valor 1 é maior que o valor 2. Então, está funcionando. Vamos testar o contrário. Vou colocar o 10 e o 96. O valor 2 é maior. Então, verifica que se ele testou, ele executa o que tem dentro do C. Se não, ele testa para o senão. Então, testou o C, senão. Então, o senão ele sempre vai ser: se não deu certo, se não for verdade a condição anterior, eu vou executar o senão. Então, eu vou salvar aqui, verifica valores. Vamos para o próximo exercício. Faça o algoritmo para calcular o salário médio de um funcionário. Sabe-se que o funcionário recebe R$ 35 por hora. Faça o algoritmo que leia o total de horas trabalhadas no mês e apresente o salário final. Então aqui a gente já tem uma leitura, né? A gente vai ler o valor de horas. Se o salário for menor que R$ 1.000, dê um aumento de R$ 300 no salário recebido. Se não, apresente somente o resultado da multiplicação. Então, vamos criar um novo aqui. Vou colocar aqui cálculo salário. Então eu já coloquei o senão para vocês verem nos slides que a gente tem que usar o senão, né? Então aqui a gente vai precisar quais variáveis? A gente vai precisar horas trabalhadas, que é o inteiro, né? Eu trabalho horas cheias, e salário, que é o real, porque o salário pode ser quebrado, né? Nesse caso dificilmente vai ser, porque a gente está lendo inteiro e o nosso valor também é inteiro, né? R$ 35, então ele não vai ser real. Mas para vocês irem pegando o jeito, a gente vai deixar real. Então escreva, digite o total de horas trabalhadas. Leia. Então leia o quê? Horas trabalhadas. Então aqui a gente já tem o total de horas trabalhadas. Então o salário vai ser o quê? O salário vai receber horas trabalhadas vezes 35. Ou seja, se ele trabalhou 100 horas, 200 horas, vai fazer vezes 35.
a nossa 35 aqui é constante, né? O algoritmo poderia pedir que a gente lesse o valor da hora, mas nesse caso ele deu que é 35. Então, se salário for maior que 1.000, então salário vai receber salário mais R$300. Se não, só vou apresentar o salário aqui. Escreva salário sem aumento, vírgula, salário. Fim C. E aqui dentro eu vou apresentar aqui. Escreva salário com aumento de R$300 e salário. Então a gente testa se é maior que 1.000, menor que 1.000 aqui, menor que 1.000, ele vai ganhar um aumento de R$300. Se não, eu apresento o salário sem um aumento. Então vamos colocar rodar. Então olha, vamos forçar que seja menor que 1.000, né? Então botar 100 horas. Não, 10 horas. Então, ó, salário com aumento 350. Então, o salário, o 35 vezes 10 deu 350, mais os 300 deu 650. Agora, se eu colocar 400 horas, então, ó, salário sem aumento. Então, ele ganhou R$14.000. Então, aqui a gente testou e deu um aumento para ele. Então, a gente leu as variáveis, fez um cálculo. A partir desse cálculo, a gente testou a nossa variável. Vamos cálculo salário. Vamos para o próximo. Faça um programa que o usuário informe o salário recebido e o total de gastos no mês. Deverá ser exibido na tela gastos dentro do orçamento, caso o valor gasto não ultrapasse o valor de salário, e orçamento estourado, se o valor gasto ultrapassa o salário. Então vamos criar um novo algoritmo aqui. Vou colocar de cálculo gastos. E aí a gente precisa de duas variáveis, né? Uma para calcular o salário e uma o gastos. Então, salário e gastos. Ambos são do tipo real. Então, vamos lá. Embaixo de início aqui, escreva. Digite o salário. Leia salário. Então, para baixo, escreva, abre parênteses, abre aspas, gastos do mês. Fecha aspas, fecha parênteses, leia gastos. Então aqui a gente já tem as duas informações iniciais. Então a nossa entrada já está aqui. Agora a gente precisa fazer o processamento, que é testar, né? Então, se salário for maior que gastos, então o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está dentro do orçamento, né? Então escreva dentro, ele fala para colocar outra mensagem, né? Gastos dentro do orçamento. Gastos dentro do orçamento. E se não, quer dizer que a gente estourou o nosso orçamento, né? Então, orçamento estourado. Então aqui a gente testa. A gente lê o salário, lê os gastos e verifica. Se nosso salário é maior, quer dizer que sobrou dinheiro. Se não, o nosso orçamento foi estourado. Vou colocar rodar. Então vamos lá, digite o salário. R$1.200. Os gastos, eu tive R$700 de gastos. Então, gastos dentro do orçamento. Agora se eu fizer ao contrário, por exemplo, 1.200 de salário, eu gastei 1.500. Então, orçamento estourado. Então, pessoal, esses são alguns exemplos de a gente utilizar o se e o se não no Visual G. Qualquer dúvida, estou à disposição.